Chegou o dia dele, meus amigos. Open the Motherfreakingheimer, o segundo filme mais aguardado que eu tinha pra 2023, porque o primeiro eu já assisti na semana retrasada, que foi Missão Impossível, né? E devo dizer, inclusive, meus amigos, que olha, cara, que semana maravilhosa e que mês maravilhoso para os fãs verdadeiros de cinema, não é verdade? Temos literalmente 3 filmes direcionados para públicos completamente diferentes, que são igualmente incríveis, cada um ali da sua maneira. Então eu vou deixar aqui o meu convite para que a gente possa pelo menos tentar levar esses 3 filmes da seguinte forma: que tal assistir aquele que a gente tem mais interesse, que a gente já sabe meio que vai gostar da temática e falar bem desse filme, ao invés de ir assistir propositalmente aquele que a gente já sabe que não vai gostar, pra ficar falando mal dele. Que tal? Porque sabe uma coisa que eu acho muito engraçada, meus amigos? Que tem uma parte da galera do YouTube que costuma falar coisas do tipo assim: ai, se você não gosta de Top Gun Maverick, é só não assistir, não fica reclamando. O que eu concordo, tá legal? Só pra deixar muito claro aqui, eu sou a favor desse argumento. Mas o que eu acho um pouco engraçado é que eu acredito que a galera que defende aquele tipo de frase também deveria vir aqui e dizer: ai, se você não gosta de Barbie, é só não assistir, não fica enchendo o saco. Mas curiosamente não é assim que funciona, né, meus amigos? Vocês defendem um e não defendem o outro, sendo que a ideia é a mesma, não é? Então, deixe-me tentar aqui nessa jornada solo arrumar essa bagunça de criança mimada que vocês têm deixado espalhada pela internet aí. Eu vou tentar fazer isso mais ou menos com essa recomendação. Se você está afim de assistir a um filme de ação frenético, com sequências complexas e inteligentes, numa trama de espionagem que desafia o intelecto do espectador, seja muito feliz com Missão Impossível 7, que eu particularmente amei, é um filmaço. Agora, se você está disposto a assistir um filme de comédia que está satirizando a sociedade, tirando sarro e tentando impactar meninas que compravam Barbies e que cresceram e se tornaram mulheres, seja muito feliz com Barbie. E eu, mesmo não sendo o público-alvo, entendo que existe uma piada, uma sátira ali, e não tem problema nenhum eu ser o objeto da sátira. Da mesma forma que não tem problema nenhum se outros públicos forem objetos de outras sátiras de outros projetos. Tá tudo certo, eu amei o filme. Mas se você é daquele grupo que prefere assistir a um filme realmente desafiador, que quer te dar uma aula sobre um tema em questão, estudando o mais íntimo do seu personagem e mostrando as consequências de ações políticas e conspiratórias, aí, meu amigo, aí eu convido você para experienciar o espetáculo do meu diretor preferido da atualidade, Christopher Nolan, que chegou com seu grandioso Oppenheimer. Mais um filmaço para ser colocado nesse mês incrível de lançamentos que estamos tendo e que justificam tranquilamente a ida para uma sala de cinema 3 vezes no mesmo mês. Mesmo que dê aquela apertada no bolso porque cinema tá caro, né, meu povo? Mas ainda assim não vai se endividar por causa de cinema, né? Mas se você tiver que priorizar um ou outro, considere aquilo que eu acabei de falar, faça a sua escolha de forma correta e assista aquele filme que você tem mais chance de gostar. E o outro você assiste se sobrar uma grana. Mas que os 3 filmes são excelentes, cada um da sua maneira, isso eu, Rafa Camargo, tô aqui garantindo pra vocês. E é exatamente disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, meus amigos, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Reviews. E se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre a bomba que é Oppenheimer, eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Realmente eu tô muito feliz com os números que esse canal está atingindo, então eu agradeço a todos vocês que estão sempre presentes aqui comigo, combinado? Continua dando a sua moral, deixa seu like aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se inscreve se você ainda não for inscrito, pô, o que você tá fazendo fora aí da nossa galera? E é claro, também não deixa de conferir a existência, pelo menos, do meu clube de membros, que eu vou deixar o link aqui do lado, pra você que pode, pra você que quer não se endividar, obviamente, não vai fazer isso aqui se você não tiver grana sobrando, priorize assistir os filmes do cinema. Mas se sobrar uma graninha, se você quiser dar uma moral pra esse brother aqui, é nóis, vou ficar muito agradecido. E agora, assim dito isso, bora pra Oppenheimer, que é um filme que conta a história do físico Robert Oppenheimer e do projeto Manhattan, um dos maiores investimentos da história do governo norte-americano que levou ao desenvolvimento da bomba atômica. Sendo que esse ponto é o primeiro que eu já quero tirar do caminho, porque eu acho que ele pode gerar uma espécie de expectativa em algumas pessoas. Então vamos lá. O nome do filme, lembre-se disso a todo momento, o nome do filme é Oppenheimer e não A Bomba de Oppenheimer. Eu sei que pode parecer óbvio, mas eu garanto pra vocês que não é. Então por isso que eu tô fazendo questão de destacar isso aqui. Porque nós podemos tratar o filme Oppenheimer como um trabalho biográfico até certo ponto. Ele retrata diversos estágios da vida do personagem, iniciando nos seus primeiros estudos sobre física quântica, passando pelos seus relacionamentos amorosos e o impacto desses relacionamentos no seu trabalho, cruzando o interesse político do Oppenheimer e como esse interesse político
político auxiliou muito no trajeto conspiratório que foi criado em volta dele e do seu projeto, e é claro, chegando na construção do projeto Manhattan em si, apresentando aquilo do zero, a concepção da ideia, o desenvolvimento, os erros, os acertos, as traições, até que finalmente a gente chega no primeiro teste da bomba. Mas percebe o tanto de coisa que veio antes? A bomba não é o foco do filme, e sim o homem por trás da bomba. E eu acho importante mesmo você manter isso na sua cabeça antes de assistir o filme, pra você não se pegar pensando coisa do tipo: nossa, gente, tá interessante, hein? Mas que hora será que vem a explosão? Que não, cara, não vai ter essa explosão que você tá esperando, entendeu? Ah, mas, poxa, eu queria ver explosão. Então você tinha que ter visto outro filme, cara, porque é isso que eu tô tentando dizer. Não é que não tem explosão e que foi prometido, cara, não. A proposta do filme deixa evidente a todo momento de que essa não era a ideia. A ideia é estudar o homem, não a bomba. E isso fica ainda mais claro pela escolha que o Nolan decide dar no momento do teste da bomba em si. Que eu não vou dar spoiler aqui nem nada, até pra você ter a experiência da melhor forma possível, mas repara como aquele momento ele prefere dar foco no homem e não na bomba, comprovando ainda mais a visão da história que ele está contando. Inclusive, nessa cena da bomba em si, cara, tá maluco, mano, o bagulho é de arrepiar só de lembrar. Reparem também no som quando vocês estiverem assistindo, porque existem elementos além da bomba em si naquele momento que amplificam demais a experiência, e é só isso que eu vou dizer a respeito. Dito isso, eu já vou entrar agora aqui no meu ponto opinativo, que é muito positivo, não vou deixar muito suspense não, mas eu vou trazer elementos técnicos que fazem o Nolan continuar sendo um dos meus diretores, se não o meu diretor preferido da atualidade. Eu postei esses dias aí no Instagram minhas primeiras impressões assim que eu saí da sessão, e lá eu disse que somente o Christopher Nolan consegue fazer um filme biográfico, político, sem nada de ação, com mais de 3 horas e ainda assim me mantendo 100% imerso durante toda a sua duração, sem nem sentir vontade de ir no banheiro. Cara, isso é impressionante, brother. Lógico, eu tive participação nisso porque eu não tomei água antes, mas tipo assim, não é só isso, né? O bicho é brabo, porque essa tarefa não é simples, meu povo. Muito tempo numa história real, sem nada de tão mirabolante, vamos dizer assim, como num filme de ação, por exemplo, que tem ação pra deixar as coisas mais frenéticas, e ainda assim por nenhum segundo sequer eu me senti cansado, meus amigos. Eu estava o tempo inteiro interessado na história e com dois pensamentos principais a todo momento na minha cabeça. O primeiro era a curiosidade do que estava prestes a acontecer, e o segundo era em tentar juntar as pecinhas daquilo que acabou de acontecer e como aquele evento teve impacto no mundo que eu conheço hoje. Essas duas coisas não saíram da minha cabeça e foram os elementos principais por me deixar interessado durante 100% de um filme muito longo. Isso é grande coisa, meus amigos. E agora a pergunta que não quer calar: como é que o Nolan consegue fazer isso? Bom, tem muitas técnicas, né, meus amigos? O Nolan é realmente um cara brabo, velho. Mas se eu tivesse que pegar algumas dessas técnicas, pra não ficar falando de todas aqui, pra não deixar o vídeo extremamente longo, eu destacaria, dentre todas talvez, a montagem dos seus filmes. A montagem de um filme de Christopher Nolan é sempre algo muito especial. Montagem esta que nada mais é do que a forma com que ele junta as cenas, que grava, na ordem que ele decide juntar essas cenas, pra construir meio que a melhor versão da história dos seus filmes, entende? E o estilo de montagem do Nolan sempre me impressionou muito, cara. Eu vou explicar pra vocês aqui o porquê. Imagina que assim, ó, essa é a linha da perfeição. O Nolan tá sempre em cima dela. Se ele der uma tombadinha pro lado, o filme fica muito confuso, e uma tombadinha pro outro lado, o filme fica muito chato. Mas ele nunca cai, porque o bicho é brabo. Então sempre me impressionou como o Nolan consegue ir juntando pedaços de sequências diferentes, sem deixar a história confusa, mas ao mesmo tempo amplificando o máximo de tensão que dá pra tirar por meio desse recurso. É realmente impressionante, e pra você que vai assistir ao filme, eu peço que você tente visualizar esse elemento da montagem em uma reviravolta que vem lá pro final do filme. Não vou dar spoiler de nada, até porque é uma história real, né? Não sei se existe uma grande reviravolta, mas enfim, pra mim foi uma reviravolta. Tenta prestar atenção na forma com que a montagem amplifica aquele momento ao máximo, sem nunca deixar ele confuso. É perfeito, e eu não conseguiria fazer 30% daquilo, nem com todo o dinheiro do mundo e nem com todo o tempo do mundo à minha disposição para eu poder trabalhar. Nunca. A forma com que o Nolan consegue juntar esses diferentes pedacinhos sem nem deixar nada confuso, nem chato, e amplificando a tensão ao máximo é algo muito especial. Escreve o que eu tô falando. Vai ter indicação no Oscar pra montagem desse filme. Muito mais do que merecida. Se fosse hoje, inclusive, eu dava o prêmio pra ele já. Outra coisa que o Nolan faz muito bem, e que faz aqui também, é extrair o melhor dos seus atores. Cara, isso em todos os filmes dele. E é engraçado a gente falar isso, né? Porque como é que a gente separa quando que é o mérito do ator e quando que é o mérito do diretor, né? Bom, normalmente o mérito é dos dois. Se um filme vai muito bem, os dois
fizeram um bom trabalho, se o filme vai muito mal, os dois não fizeram o seu trabalho. Mas existem casos, como no Christopher Nolan, Quentin Tarantino, Jordan Peele, que são uns caras que parecem não errar com nenhum dos seus atores, que estão sempre ali à sua disposição, sabe? Então, sim, podemos obviamente, e devemos, na verdade, parabenizar o trabalho impecável dos atores, mas também não podemos tirar o mérito do cara que está atrás das câmeras, falando pro ator o que tem que ser feito, né? Porque quando um diretor acerta tantas vezes seguidas, não é sorte nem só o mérito do ator. Tem mão do cara ali, aí não é só sorte, aí é talento. E sobre as atuações aqui, mérito dessas duas partes que eu tô tanto falando, eu vou simplesmente dizer que eu vi a melhor performance da vida do Cillian Murphy, que também vai ter indicação, eu aposto meu brioco aqui, e eu vi curiosamente a melhor interpretação da vida do Robert Downey Jr., que eu também aposto que vai ter uma indicação ali pra melhor ator coadjuvante. E digo curiosamente, não porque eu não acho ele um bom ator, pelo contrário, eu acho ele um excelente ator, mas porque eu achei que o papel dele nesse filme seria uma parada mais discreta, mas não, cara, ele é parte fundamental da trama, e ele teve muitos momentos e oportunidades pra brilhar, coisa que o Robert Downey Jr. fez a todo momento que ele tinha à sua disposição, porque ele é parte fundamental da história. E falando em história, né, meus amigos, vamos lá. Eu vou confessar pra vocês aqui que esse tema que ia ser abordado nesse filme me chama zero a atenção. Meu Deus, Rafa, como assim? Mas é um filme do Nolan, cara. Pois é justamente isso que eu tô tentando dizer. Eu fiquei mais interessado pelo fato desse ser um filme do Nolan do que por ele ser um filme que conta a história do Oppenheimer, entende? Simplesmente o projeto Manhattan, a criação da bomba atômica e o que isso criou no mundo, Guerra Fria, comunismo e esse tipo de conspiração não são minha primeira escolha, não é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso em assistir a um filme. E isso é puramente questão de gosto, meu povo, não tem certo, não tem errado, tanto que eu saí desse filme e mandei mensagem pra um brotherzaço meu, Lufinho, beijo Lufinho inclusive, que vai estar assistindo esse vídeo com certeza, e ele já falou o oposto, ele falou que ele tá interessado na história, na trama, no que isso causou pro mundo. Então, perceba, é questão de gosto. O tema em si não me interessa, mas interessa ao Lufinho, que eu vou usar de exemplo aqui pra essa parte do vídeo. Então, se por um lado, gosto não se discute, o que se discute sim é o impacto que o filme consegue deixar nessas duas diferentes visões antes de entrar em um filme. A minha e a do Lufinho. Porque eu aposto aqui, eu tenho certeza absoluta de que o Lufinho vai amar esse filme. Ele vai ser tudo que ele poderia ser pra um cara que já se interessa no tema. Porque se você já se interessa na história em si, no tema em si, você ainda por cima vai ter um filme de alto calibre, com altas técnicas e qualificações pra acompanhar e te explorar esse tema da melhor forma possível, que já é ótimo, tá ligado? Mas eu acho que a minha visão, a minha análise, a minha experiência é ainda mais válida pra se trazer pra uma análise como essa. Porque eu, mesmo não tendo interesse prévio nenhum, ainda consegui sair muito impactado de uma história que previamente eu tava cagando e andando, entendeu? Talvez eu tenha gostado um pouquinho menos, pouca coisa menos do que o Lufinho vai gostar, por exemplo. Sim, é totalmente possível. Mas o fato de eu ter gostado muito vale muito mais do que ele gostar muito. Faz sentido? E é com essa mensagem que eu quero terminar esse raciocínio, meus amigos, que já dá meio que pra você saber sobre o que se trata Oppenheimer e como o filme vai tratar a história de Oppenheimer. Então, de certa forma, dá pra você saber se existe interesse da sua parte ou não. Se existir interesse, eu garanto pra você que você não vai se arrepender e vai ser uma das melhores experiências com o cinema nesse ano pra você. Agora, se você não se interessar pela história em si, ainda assim eu recomendo que você assista, porque, cara, tem o Nolan, porra, o Nolan sabe fazer cinema. O que esse cara produz é arte, cara, no melhor estilo de arte, no mais íntimo, no estilo mais próprio. Nolan é um apaixonado por cinema, que entende muito de cinema e que quer te gerar experiências e sensações por meio de tudo que o audiovisual pode oferecer. Então, honestamente, eu não consigo pensar em nada que eu possa utilizar pra falar pra você não assistir esse filme na maior sala de cinema, com o melhor som possível à sua disposição. Mas eu acho sim que vale reforçar um ponto aqui, que é você entender qual é o estilo de filme de Oppenheimer, porque isso pode evitar algum tipo de frustração da sua parte. Acho difícil isso acontecer, mas acho que é importante eu pontuar aqui. Felizmente, eu entrei com um sorriso no rosto, saí com outro sorriso no rosto, porque o meu menino Nolan continua provando que ele não erra. E até quando eu acho que ele erra, que ele dá umas tropeçadinhas ali, como foi no caso de Tenet, não chega nem perto de ser o melhor acerto da carreira de um diretor mediano, né, meus amigos? O Nolan errando acerta mais do que um cara muito mediano acertando muito. Ficou meio confuso, né? Mas não é, porque da mesma forma que o Nolan, as coisas podem parecer confusas, mas se você voltar, prestar atenção e der tudo de si, você vai entender o raciocínio. Como esse foi o meu caso, eu saí muito feliz da minha experiência com Oppenheimer, e eu diria pra vocês que é um filme pra você colocar no topo da sua lista. Não é o meu filme preferido do Nolan, mas vale reforçar que o cara sozinho tem tipo 3 obras-primas na carreira dele, na minha forma de análise. Então, porra, isso é grande coisa pra um diretor. E agora, claro, quero saber de você. Já assistiu Oppenheimer? Gostou? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra comentar das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.